nossa aula, do nosso aulão de projeto de vida, como disse a professora Ellen, vejam aí na tela, sonhos, propósitos, ações. Amigo, quando fala assim, sonhos, propósitos, ações, o que vem na sua cabeça? Isso aí me lembra que pra gente colocar o sonho em prática, você tem que ter ação. Porque se ficar só sonhando, só tendo propósito, exatamente, isso mesmo. Vai perder as estribeiras. E não tem também aquela frase assim, luz, câmera, ação. É tipo assim, sonho, propósitos, ações, que é tudo que a gente precisa ir reunindo até chegar na ação, na atitude propriamente dita. Legal? Aí quero contar para vocês quais são os materiais que a gente vai usar na aula de hoje. Então, o que nós iremos precisar? Nós vamos precisar aqui, ó, do lápis ou caneta, do papel ou seu caderno e do nosso currículo em ação, volume 2 aí, ó, para seguir a gente junto aqui com a nossa aula. Legal. E vocês devem estar pensando assim, professora, qual é o objetivo da aula de hoje? Já conto aí para vocês, vejam aí na tela. O objetivo é refletir sobre a importância de pensar e falar sobre nossos sonhos e expectativas, ouvindo também o outro, né? Porque tudo nessa vida é uma via de mão dupla, né? A gente fala e espera que o outro nos escute atentamente, assim como a gente também deve escutar os outros atentamente e respeitosamente, né? Então, falar nossos sonhos e expectativas, ouvindo também sobre o outro em busca da empatia. Essa palavra que hoje está tão em voga, tanta gente fala e a gente lê ela o tempo todo, né? Vamos pensar juntos aqui um pouquinho o que é empatia, como a gente pode adotá-la, né, para o nosso cotidiano, como a gente pode ter atitudes mais empáticas em relação ao outro e também conosco mesmo. Beleza? Amigo querido, quais são as competências em foco hoje? As competências socioemocionais que vamos trabalhar hoje são empatia, autoconfiança, confiança e respeito. Muito bem. Temos aí 4 competências socioemocionais em foco, nas quais trabalharemos no decorrer do encontro de hoje. E aí a gente já inicia, então, as nossas conversas, vendo aí na tela. Então, luz, câmera, ação, sonhos, propósitos, ações. Vamos começar, então, pensando juntos? O que será que é empatia? Vamos supor que você está andando assim na rua e alguém chega para você e pergunta assim, viu? O que é empatia? O que você responderia para essa pessoa? Coloquem aqui no chat exatamente do jeito que vocês falariam para a pessoa. Combinados? 2 minutinhos a gente já se vê.
Oba, chegamos aqui, recebemos muitas e muitas respostas. Começar mandando aqui um abraço para a professora Patrícia, lá da Naerson Miranda, tá acompanhando a gente. Professora Patrícia, saudade de vocês aí, de Bofete. Bofete. Então agora, a Laura disse que se ela se encontrasse com alguém na rua e perguntasse: e aí, Laura, você pode me dizer o que é empatia? Ela iria dizer o seguinte: empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Agradecemos aí a professora Joyce que mandou o comentário dela. A professora Nancy trouxe o comentário da Milena. E ela também vai na mesma linha, se colocar no lugar do outro. Você sabe que nessa linha aqui também, meu amigo, a gente tem o João Vitor, que é aluno da professora Edna. Ele disse que é quando a pessoa se coloca no lugar da outra. Isso, e tem uma resposta diferente da Bruna, que foi trazida aí pelo professor Maurício. E ela diz: pensar no próximo. Olha que resposta bacana. Então todas essas respostas trazem para a gente seguramente elementos que compõem, né, isso que a gente costuma chamar de empatia, né? Agora é muito importante, né, porque assim, não sei vocês, gente, eu vou falar um negócio que eu tô percebendo, vocês me digam se vocês concordam ou não. O que eu venho percebendo nos últimos tempos? Eu percebo que, às vezes, as pessoas, elas solicitam, elas pedem, elas desejam que nós tenhamos empatia sempre com elas. Então, você precisa ter empatia comigo, todos precisam ter empatia comigo. Isso é verdade. Mas, gente, não se esqueçam que nós também temos que ter empatia com o outro, né? Então, não é só uma via de mão única, né? Eu quero que todos tenham empatia comigo, mas eu não quero ter empatia com ninguém. É uma troca, é uma via de mão dupla, porque senão não funciona, não é verdade? E aí, já que a gente está falando sobre conversar, sobre diálogo, sobre se colocar no lugar do outro, o outro se colocar no lugar da gente, tem um exercício que eu gostaria de propor para a gente fazer, que é o seguinte. Neste momento, a gente vai fazer assim individualmente, mas, de repente, em um outro momento, você pode escolher um colega seu e formar uma dupla. E aí, vocês podem aproveitar para conversarem sobre a escola em que vocês estudam, o que vocês esperam da escola, o que vocês sentem estudando nela, o que vocês querem para o futuro, quais são as suas expectativas para o ensino médio que está aí, na esquininha já está chegando o ensino médio, não é? Por que é legal fazer esse exercício? Porque quando a gente diz assim que a empatia é o colocar-se no lugar do outro, a gente não está só dizendo da boca para fora. A gente está dizendo que a gente precisa fazer esse treino, né? Esse exercício cotidiano de tentar compreender melhor os sentimentos, as expectativas e as opiniões das pessoas, assim como elas deverão fazer este exercício conosco. E uma forma muito legal de fazer isso é conversando, dialogando, não é? Então, eu queria que a gente começasse a fazer um pouquinho desse exercício. Eu vou colocar aí na tela, então, essas perguntinhas, tá bom? Esses tópicos, na verdade, né? E eu vou pedir para vocês escolherem dois desses tópicos e trazerem as respostas aqui para a gente começar a ir dialogando e conversando um pouco mais em busca desse exercício de empatia. Vamos embora em um minutinho? A gente já se vê. She can't sleep, lying awake in fear of dreams she can't keep. As she lays there thinking to herself, dreams become nightmares that feel like the morning show. She lies awake while the whole town is sleeping, waiting until when
Aoba, pessoal, muitas respostas aqui. Então, gostaria de começar perguntando aqui à professora Lúcia. Alunos do nono F do Walter Negrelli, apareçam aí na aula, a professora está procurando vocês. Aqui nós temos também o comentário da Maria Eduarda, da professora Roseli, e ela diz assim, 3, que é a questão aqui de se sentir estudando, né, na escola. Como você se sente estudando nessa escola? E ela diz que sente muita alegria. E coisa boa. O que ela espera para o futuro aí? Estamos avançando na vacinação aí. E ela quer viajar muito, porque ela sabe que isso aqui vai passar, vai acabar. Exatamente. O Guilherme, da professora Regina, diz que ele pretende aí continuar estudando na escola que ele gosta. O professor Nelson traz o comentário da Nayara. E ela diz que estudando no Jeremias, eu aprendo bastante e os professores são bem atenciosos. No futuro, eu quero me formar e estar bem sucedida. Então, parabéns aí, professores, gestores aí do Jeremias. Os alunos estão se sentindo felizes. Olha, professora Maria Tereza, o que você deseja, né? Para o futuro, a professora Maria Tereza, voltar a encontrar com meus alunos pessoalmente. Eita, coisa boa! Em breve, poderemos estar todos juntos novamente. E aí, pessoal, eu queria, então, que a gente começasse a pensar da seguinte forma. Olha, será que não é legal perceber as seguintes coisas? Letra A. Entre nós, os sonhos são iguais ou parecidos? O que você percebeu aí, meu amigo, vendo no chat? Tem algumas coisas semelhantes, sim. Porque a gente pretende um futuro assim, tá sempre pensando, eu vou me formar, eu vou estudar e eu vou formalizar uma carreira. A gente pretende fazer isso. Tá, então temos alguns... ainda que as carreiras sejam diferentes. Exato, então temos alguns sonhos aí parecidos, né? Letra B, os sonhos de que falamos são fáceis ou difíceis de serem alcançados? A gente tem sonhos que são um pouquinho mais fáceis e existem sonhos que são mais difíceis de alcançar. E o interessante é a gente perceber como isso vai variando de pessoa para pessoa de acordo com o sonho que ela tenha. E a gente fazendo esse esforço de compreender, né, o sonho que o outro tem. E aí, meu amigo, quais metas você precisa traçar para ingressar no ensino médio? Aí é uma coisa interessante da gente perceber, da gente se perguntar, já que o ensino médio está bem pertinho. E vocês sabem que o ensino médio traz bastante mudanças, traz uma série de componentes novos, traz uma outra relação com a escola, com os professores. E é importante que a gente pense sobre isso, porque às vezes vocês podem falar assim, professora, não, mas falta muito ainda para o ensino médio. Não falta tanto, né? É legal se a gente puder pensar nisso com um pouquinho de antecedência para a gente já chegar nesse novo momento da nossa vida um pouco mais preparado, não é? Estamos falando em sonhos, propósitos, ações, empatia, escutar o outro, entender o outro. E eu quero contar para vocês uma fábula. Será que vocês se lembram o que é fábula? Você se lembra, professor Anderson, o que é fábula? Fábula é uma história. Peraí, deixa eu lembrar a característica. Lembra aí. Tá chegando. Lembra aí. Vai pensando aí. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários. Eu vou pedir ajuda então. Pessoal, o que é fábula? Ponham aí no chat. O primeiro que falar ganha um... Ganha um oi e um abraço aqui, ó. Oi! Ei, parabéns! Que é fé junina. Vamos ver se chega aqui no chat pra gente. Chegar aqui, ó. Professora Lucineide pede um abraço para os alunos da Escola Lopes Rodrigues, lá em Jaú. Muito bem, um abraço para todos vocês. Isso aqui, a Milena, eu tava falando animais, será que é animais? Aí a Milena aqui me ajudou, obrigado, universitária Milena. Ela diz que fábulas são histórias onde os animais falam. Boa, Milena. Olha a resposta, então, aqui do professor Aguinaldo, que pegou o que a Milena disse e ainda trouxe mais umas coisinhas.
Olha só, fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam características humanas, como a fala, os costumes, é isso mesmo. Então, nós vamos agora escutar uma fábula. Só que, gente, eu aqui, pensando cá com meus botões, eu acho que vocês já ouviram essa fábula em algum lugar. Eu acho que alguém já contou essa fábula para vocês. Se for assim, vocês fingem que não conhecem. Quando eu chegar no final da fábula, vocês falam, nossa, que demais, eu nunca tinha ouvido essa fábula antes, tá bom? Combinado? Então, vamos começar e colocar aqui na tela. O autor dessa fábula é Esopo, né, um grande fabulista grego, e se chama O Leão e o Ratinho. O Esopo escreveu assim para a gente. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Mas tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Ele não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Não me contem se vocês já conheciam essa fábula, que é para ser surpresa. Aí embaixo tem uma linhazinha, moral da fábula. Quem vai escrever a moral da fábula para a gente são vocês. Em um minutinho a gente já se encontra. Então, vamos agradecer aqui as respostas maravilhosas. Os professores trouxeram várias respostas aqui dos alunos. E vamos começar aqui com a Letícia. Quem trouxe foi a professora Edileuza. E ela diz o seguinte: faça o bem, que o resto vem. Professora Adriana traz o comentário da Anitta. E ela diz: boas ações geram boas ações. Legal. Nós temos também o Miguel, aluno da professora Camila, e ele diz: plante o bem, que você colhe o bem. E, finalmente, nós temos aqui a resposta daqui do Gabriel, aluno da professora Inajara. Boas ações geram boas ações. Exatamente, ainda nessa linha, meu amigo. Olha o que o Isaac, aluno da professora Josiele, falou. Gentileza gera gentileza. É isso mesmo que a gente percebe na fábula, né? O professor Gerson, então, ele já foi assim direto ao ponto. Essa fábula fala pra gente, entre outras coisas, ela fala pra gente sobre ter empatia com o próximo, né? Ela fala pra gente sobre atuar, sobre agir empaticamente com o próximo, isso é, se colocando no lugar dele, não é? Então, entre outras coisas, essa fábula também conta pra gente um pouquinho sobre empatia.
E já que essa fábula também fala sobre empatia, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho na pergunta que vai aí na tela. De que formas você pretende praticar a empatia no ensino médio? Olha que perguntinha boa! 1 minutinho, já estamos de volta. Mais e mais respostas aqui pro Eumenides. Traz o comentário do Ian e ele diz: ajudando meus colegas. Nós temos a Ana Júlia, trazida aí pela professora Rosana, e ela diz: ajudando outro colega em um exercício. Por exemplo, citou aqui um exemplo, uma situação bem concreta. O Gustavo, trazido aí pela professora Andresa, diz: ajudando meus companheiros com dificuldades. Boa! A Anitta, da professora Adriana, diz: consolar e ajudar quem tirou notas ruins, por exemplo. Boa também, mas espera um pouco que eu estou sentindo falta de um negócio. Meu amigo aí no chat não tem empatia com os nossos professores? Sendo gentil, educado com os professores. Gente. Tinha um comentário, sim, sobre isso. O Ian, cadê? Sendo educado com professores e alunos. Boa, bem lembrado, Ian. Muito obrigada, gente, pelas contribuições de todos vocês. Vamos nos encaminhando, então, para o final do nosso encontro. Vamos ler aí a frase do Hermann Hesse, que aparece para vocês. Amigo, diga lá. Qualquer coisa parece um pouco menor quando dita em voz alta. É isso, gente. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos, através do diálogo, praticar a empatia. E que os outros também se disponibilizem a empatizar cada vez mais conosco. Um grande beijo para todos. Vocês cuidem-se muito, hein? Até semana que vem. E, se puderem, leiam Hermann Hesse, o Lobo da Steppe. Leiam Hermann Siddhartha, Hesse. e assim Eita, vamos seguindo. nós, vamos que vamos. Aô, lasqueira! Até a próxima, pessoal! Beijo, povo bonito!